futuro das doenças contagiosas? Bom, o primeiro que temos que ser cientes é que a doença contagiosa não é uma coisa nova. Tem existido desde que a humanidade, e muito antes da humanidade aparecer. O que nós temos como obrigação é entender como essas doenças aparecem e como podemos combater. Controlar as doenças, talvez temos um bom exemplo. A varíola, a única doença totalmente eliminada de acordo aos parâmetros da medicina. Quantas doenças existem? Centos. Centos, talvez miles. Não todos os livros de medicina conseguem plasmar o número verdadeiro de doenças. Então, o que eu posso falar é: estamos entendendo melhor as doenças e, como foi discutido hoje, estamos tratando muito melhor as doenças. Desta maneira, a qualidade de vida da humanidade está melhorando. Eu acho que existe uma possibilidade muito grande de bactérias novas, vírus novos surgirem e, portanto, serem responsáveis por doenças que ainda nós não conhecemos ou piorar doenças que nós já temos, né? Todo micro-organismo ele tem uma capacidade, como nós, de evoluir, de se modificar e de se adaptar. Então, muitas vezes, por exemplo, com o vírus da gripe, que eu coloquei, o vírus da influenza, ele é um vírus que já existe, mas ele tem a capacidade de se recriar, de se modificar ao ponto de ser considerado um novo vírus e, portanto, causar novas doenças e pandemias. Aqui não existem ganhadores nem perdedores. Existem organismos que estão em constante evolução. Então, na medida em que o homem consegue avançar e combater uma doença, esse organismo, que é uma célula viva, vai encontrar alguma maneira de contornar essa barreira. Por quê? É uma questão de sobrevivência. Existe, sim, um controle que pode atenuar e diminuir. Agora, eliminar completamente, isso é quase que impossível. Mas o exemplo é que a qualidade de vida e a expectativa de vida tem aumentado cada vez mais. Então é isso, é chegar a um equilíbrio, se é que vale a pena usar a palavra equilíbrio, mas é um jogo biológico na qual o processo adaptativo é o que impera. É uma corrida de todos nós, pesquisadores, produtores de vacina, de tentar sempre estar à frente dos micro-organismos, né? Ou pelo menos tentar desenvolver algo que, se porventura esse micro-organismo causar doença de forma significativa, nós já tenhamos alguma coisa para combatê-lo, seja através de um medicamento, seja através de uma vacina. E nessa corrida, quem está ganhando? Em algumas situações, acredito que somos nós, pesquisadores, mas em outras, infelizmente, ainda são os micro-organismos. Nós temos, por exemplo, o caso do HIV, né, que há tantos anos entre nós, há tantos anos se busca uma vacina, tratamento. É claro que hoje nós temos tratamentos bem mais eficazes e mesmo vacinas que não são ainda vacinas consideradas boas no sentido da porcentagem de proteção. Então eu diria o HIV é um exemplo que eu acho que a gente está um pouquinho atrás ainda, mas com perspectivas de eventualmente emparelhar essa corrida e até passar à frente. Na mesa foi discutido o fato de que o aquecimento global também contribuiria para o surgimento de novos vírus, bactérias. De que forma? É porque nós temos com o descongelamento, né, com certeza existem micro-organismos que estão congelados por milhões e milhões de anos. Podem ser eventualmente vírus ou bactérias ou parasitas, nós não conhecemos ainda. Então, com o descongelamento, alguns desses micro-organismos podem surgir, e aí seriam micro-organismos novos com potenciais de causar doença. Outra é a questão, como eu dei do exemplo da dengue, que com o aquecimento, né, uma área maior passa a estar disponível para o mosquito a se adaptar e, portanto, ele carrega a doença para regiões que normalmente não se observaria. Qualquer alteração ao meio ambiente pode causar e deve causar alterações aos organismos que vivem em um local. Então, o aquecimento global é uma alteração muito grande do meio em um período de tempo muito curto. Ainda não entendemos bem
as consequências disso, mas já estamos sentindo os efeitos em vários parâmetros. Um deles, a aparição de doenças que estavam desaparecidas ou controladas. ¿Qué va a significar eso? No sabemos.